E aí, pessoal? Tá funcionando? Deixa eu ver se tá ruim. Fala, Igor, Vitor, Márcio, FH. E aí, meu amigo? Acho que o som tá ruim, né? Melhorou? Werner, FH, Márcio, Vitor. Bom, pessoal. Esperando aqui o Almeida dar as caras aqui. Aqui tá uma luz forte de fora. Deixa eu ver se consigo melhorar. Bom, gente, a ideia hoje é Jefim, Luke. Estão me ouvindo, né, gente? A ideia hoje é a gente comentar um pouco sobre essas interações entre direito, literatura, na verdade, artes, né, de forma ampla. E, Jeff, eu não entendi qual a questão do discurso. E como que as artes... Oi, Gabriel. Tudo bom, Gabriel? Um abraço. E como que as artes elas podem ser um elemento interessante para o direito e, principalmente, como que a gente pode ver o mundo através da literatura, para além da própria literatura, ou ver o direito para além do próprio direito, né? Essa interdisciplinaridade, buscando uma transdisciplinaridade, buscando um conjunto de saberes, né, que não se localize nem se limite a um só. Okay? Deixa eu só ver aqui onde é que está o Almeida. Bom, Gabriel, tudo certo? Então, eu não entendi a questão dos cursos, Jeff. Ah, tá, do conhecer direito, tá. Depois a gente vai dar mais informações sobre isso, tá bom? Tudo certinho. Ok? Oi, Cacá. Lucirene também, tudo bom, gente? Pois é, Faga, acho que o Almeida tá em outro lugar, né? Acho que eu vou chamar ele. O Almeida não entendeu. Então, uma das iniciativas que a Defensoria, fala Rafa, Canone, uma das iniciativas que a Defensoria está fazendo, que eu acho que é louvável, junto com outras defensorias, né, é produzir conteúdo e gerar conteúdo, educação em direitos durante esse momento de pandemia. E acho isso importantíssimo. Isso, além de ser o nosso dever institucional, né, está previsto na Lei Complementar 80, depois da alteração da Lei Complementar 132, mas a gente já fazia antes de ter essa alteração. Promover a educação em direitos talvez seja o único caminho que a gente possa ter. Ainda mais na atual sociedade tão fragmentada, que a gente está diante dessa auto-verdade em que pouco interessa o poder do argumento e vale mais o poder da palavra, o poder de quem fale, né? Isso é muito ruim. Isso daí é um desserviço e um retrocesso muito grande. Pois é, eu acho que o Almeida não entendeu. Igor, o que você sugere? Sugere que... Eu tô procurando ele aqui, ele não tá não. Sugere que eu entre ali no dele. Fala, Ronan, tudo bom, cara? Oi, Luana, tudo bom? Então, a ideia é justamente a gente tentar fazer algumas discussões para além do direito. E como a gente tem um autor premiado aqui, né, a gente tem o José Almeida Júnior, ele é defensor público, e além de defensor público, ele foi premiado com o Prêmio Sesc de Literatura pelo segundo livro que ele escreveu, que foi O Última Hora. Vou até ver se eu acho ele aqui. Ele estava aqui um dia desse. Não dei ele para ninguém não, amigo. Agora eu não sei onde é que tem tanto livro aqui, as coisas de ficar dando aula e estudando. E o Almeida, além do prêmio Sesc, que é um prêmio gigantesco, né? Prêmio de amadores, mas que é fantástico. Só a gente fera que participa. Ele também foi finalista do Jabuti. Então o Almeida, no primeiro livro dele publicado, né? O primeiro livro de força, que é a Última Hora, ele já vem com esses dois retrospectos fantásticos, que é tanto o Jabuti, ser finalista, que é fantástico, quanto também ele ter sido ganhador do Prêmio Sesc, né? Isso daí, para a Defensoria do DF é fantástico, para as defensorias e para o mundo do direito é muito bom. Eu não achei, mas o Almeida deve ter esse livro aí, ele vai mostrar, quando ele entrar. Tava por aqui, tava lendo outro dia de novo.
Bom, mas aí ele mostra. Então ele tem o livro Última Hora, que foi amplamente premiado, e agora ele lançou O Homem que... Ele lançou uma obra específica sobre Machado de Assis. E a gente tem que render homenagens ao Almeida também, por ele trazer temas e por ele se propor a discutir questões tão relevantes e que muitas vezes o mundo do direito deixa meio à parte, né? Então, acho que vai ser bem legal a gente poder conversar, poder discutir um pouco sobre esses temas. Eu estou tentando só encaixar aqui, tá tremendo um pouco, daqui a pouco vai parar, tá? Espero eu. Tá? Deixa eu só ver se consigo encaixar. Beleza. Agora só tem que diminuir aqui para... Ótimo. Oi, Fátima, tudo bom? Pois é, Verno, saudade lá. Samambaia sente saudade de você, cara. Muito bom. Vamos conversar mais. Aí o Almeida. Acho que o Almeida estava perdido nos vieses da literatura em algum lugar. Bora, Almeida, entra aí. Então, o Almeida é esse defensor público do Distrito Federal, ele entrou no mesmo concurso que eu. E... Olá, tá escutando? Tô, perfeito, amigo. Deixa eu terminar de te apresentar, então. Tá. Cadê teu livro? Eu não achei aqui o meu. O meu tá na zona aqui do meu quarto. Pega os dois. A gente perdeu as ordens, né? Que eu ia começar e... Eu entendi o oposto, então o erro foi meu. Oi, Michele, tá isso? Sim, ó, meus livros são Última Hora e O Homem que Odiava Machado de Assis. E assim, eu fui uma testemunha ocular do que antecedeu a publicação do Última Hora, quando o Almeida estava escrevendo, né? E isso é uma fase que eu acho fantástica. A fase dos dilemas, né? Das dúvidas, das procuras, das buscas. Eu acho isso fantástico. E sempre que o Almeida trazia, né? A gente conversava um pouco, eu sempre estava muito animado com o enredo que ele estava desenhando, né? E lógico, depois quando eu li é outra coisa, né? Outro mundo. E realmente é um universo que ele conseguiu criar. E eu recomendo demais para vocês lerem Última Hora, tá? É um livro muito bom. E, lógico, Machado de Assis, a gente vai comentar sobre Machado de Assis hoje. E o Almeida deve saber, ele vai ter que traduzir o livro dele para o inglês, né? Machado de Assis foi lançado essa semana nos Estados Unidos. Não demorou um dia e esgotou. Sim, sim. Versão nova em inglês, não demorou um dia. O Machado já era muito estudado nos Estados Unidos, agora, a partir da década de 60, né? O Woody Allen considera o Memórias Póstumas um dos melhores livros da vida dele, a Susan Sontag também. Então, assim, o Machado era bastante estudado, mas estava meio esquecido, até por falta de tradução. Também o título anterior de Memórias Póstumas era terrível, e agora eles fizeram uma coisa mais... eu não me recordo agora de cabeça, mas eles mudaram totalmente o sentido do título, sabe? Eles quiseram fazer uma adaptação que ficou muito ruim. Então melhor, né? Tradução é um problema complicado, né? Deixa eu ver se assim fica melhor. Tradução é um problema complicado. Sempre que as traduções são mal feitas, a chance da obra se perder é enorme. E um dos livros hoje eu vou comentar sobre isso, que é Crime e Castigo. Então, o Almeida, ele vai começar aqui. Qual o livro, Almeida? Você quer começar? Você quer falar um pouquinho antes de Direito e Literatura ou não? Ou você acha que vai... Pode ser. Pode ser? Então, só complementando aí para quem entrou agora, né? A gente do direito, a gente costuma ser ensinado numa prática que ela acaba sendo um pouco alienante, uma prática de repetição e uma prática de tipicidade estrita na maioria das disciplinas do direito, né? É aquela coisa que está na norma, se aplica, pega a jurisprudência e se aplica. E acaba que isso daí a gente acaba sendo limitado do mundo e das possibilidades. E até da própria produção do direito, de como o direito é produzido e como ele vem efetivamente a ser legitimado, né? Essas disciplinas, ou elas estão bem no início do curso, como estudos introdutórios ao direito, filosofia jurídica, sociologia do direito, sociologia, ou estão no final. E acaba que a gente perde um pouco. E a gente não pode nunca esquecer que o direito é uma manifestação humana. Ele corresponde a uma determinada época, ele é situado, né? Eu vi um filme muito bom sobre isso, e é muito legal para a gente situar o direito, chama-se Negação. Acho que tá no Netflix. É muito bom esse filme. E ele é muito atual. Com a Rachel Weisz. É muito bom. Acho que o grande problema que o pessoal também hoje em dia, no ensino jurídico, é essa cultura de manuais, né?
de querer respostas rápidas, né? E a literatura não traz respostas rápidas, né? A literatura traz muito mais questionamentos do que... Então, você, nessa cultura rápida de querer usar o livro como, ou a literatura, a cultura, como uma ascensão social, não é uma coisa simples assim, né? Por isso que a gente vê muito na lista dos mais vendidos, vê muito livro de autoajuda, né? Agora, a moda são os livros de coach, mindset e tal, e etc., porque justamente são obras que dão respostas rápidas, né? E coisas que a literatura não é capaz de fazer, né? Até mesmo fazer uma associação direta entre uma obra literária e o direito é uma situação complicada, porque tem que entender o contexto em que a obra foi escrita, né? A condição social do autor, o local, enfim. Então, são muitas variantes, mas o que é mais importante é que a literatura possibilita ampliar a visão de mundo, né? Então, quando, por exemplo, eu leio um livro de um autor negro, quando eu leio um livro na condição no livro de uma mulher, de um autor que usa um autor LGBT, enfim, você é capaz de se transportar para aquele mundo, né? Enquanto você se transporta para outro mundo, você amplia o seu essa palavra é meio chavão, né? Amplia os horizontes, mas é meio que isso, né? Você amplia a sua visão, né? E você vai compreender muito melhor alguns valores bem jurídicos, né? Liberdade, né? Você não compreende a liberdade da mesma forma depois que você lê, por exemplo, Memórias de Cárcere, do Graciliano Ramos. Você não compreende um criminoso da mesma forma que você lê depois que lê Crime e Castigo, né? A obra que a gente vai comentar hoje. Então, a literatura tem essa vantagem, né? Essa que amplia, concede, dá ao leitor empatia, amplia a cultura, e que é cada vez mais raro hoje no mundo jurídico, né? Muitas vezes a gente acompanha às vezes até ministros, quando vão dar entrevista, se eles saem da dogmática ali, ele se perde todo, porque não tem uma visão ampla, né? No máximo que ele vai fazer, ele vai repetir. Eu falei que o Almeida é danado, o Almeida já veio falar do presidente do Supremo. O máximo que ele vai fazer ali é repetir alguma coisa sei lá, uma revista Veja que ele leu, um comentário da Globo News, então é um mundo muito restrito, né? Então vamos começar, né? É um problema. E é um problema eu falei que a gente vai conversar muito, é um problema da nossa visão de mundo. São poucas as disciplinas do direito que possibilitam você ampliar a visão do mundo e até questionar o próprio direito, como o direito é produzido, como ele é legitimado, quais são as práticas jurídicas. E é por isso que muita gente, na hora que tem criminologia, por exemplo, se apaixona, porque é uma disciplina que questiona. E a sociologia, ela tem isso, né? Então, qual foi a nossa ideia hoje, a do Almeida, e que eu embarquei com tranquilidade, né? A gente pegar... Eu tô aqui com os 2 livros, os outros 2 eu tenho eles físicos, mas eu preferi dessa vez ler no Kindle. Esse daqui é do Franz Kafka, Na Colônia Penal, essa edição da Companhia das Letras. É pequenininho, uma leitura rápida mesmo. E o Jorge Amado, A Morte de Quincas Berro d'Água. Os outros 2 livros foram Crime e Castigo, do Franz Kafka, e O Alienista, do Machado. Com exceção de Crime e Castigo é um livro mais denso, um livro mais puxado, né? Com exceção dele, os outros livros são rápidos. Dá para ler numa sentada. E a ideia era dá para ler numa sentada. E, por exemplo, Alienista, Quincas Berro d'Água são livros fantásticos e tem filme. Então, se vocês não podem nem esperar ver o filme, já tá aí o filme, já dá para ver. Vamos conversar, Almeida? Vamos, quer começar por qual? Cara, eu fiz várias anotações de todos. Então, a gente pode falar Morte a Morte, porque ele talvez seja um pouco mais distanciado do direito. Então fala a sua experiência com A Morte a Morte. Então eu vou confessar para vocês, eu li a primeira vez A Morte de Quincas Berro d'Água. Eu estava no avião, estava indo, eu não lembro se é férias ou algum evento que eu fui com a Luciana, que é minha esposa, né? E eu li ele numa sentada no avião. E quando eu ia lendo ele, eu falava, nossa, mas isso eu já ouvi em algum lugar, eu ouvi em algum lugar. E à medida que eu não li ele durante o colégio, ele não foi uma das leituras obrigatórias, né?
E durante a leitura dele e ao final, foi o primeiro livro do Jorge Amado que eu li. Então aí é uma crítica séria, né? Como é que nunca leu o Jorge Amado? E, cara, é muito bom o livro. É muito bom. Eu não vou falar sobre o enredo, porque o Almeida vai falar melhor do que eu sobre o enredo do livro. Mas A Morte de Quincas Berro d'Água, ele mostra pra gente que a gente tem que valorizar as nossas culturas, as nossas realidades. Porque quando a gente consegue transmitir com exatidão, com sentimento, as nossas realidades, o mundo inteiro quer ver. E A Morte de Quincas Berra d'Água, ele se tornou um best-seller mundial, traduzido em mais de 30 línguas, virou um filme famosíssimo, que poucas pessoas sabem, que é inspirado no livro do Jorge Amado, que é O Morto Muito Louco, que teve até continuação. Aquilo ali, o livro, na hora que você está lendo o livro, está vendo o filme, você fala, nossa, é a mesma coisa, só que com adaptações, né, com situações, cada um situado em determinado local. Então, é E, uma experiência fantástica. isso que você falou, Alberto, é muito importante quando você falou que não tinha lido o livro, mas achou que já tivesse lido. E provavelmente isso aconteceu com você, porque Jorge Amado está no imaginário popular de maneira muito forte. Né? Jorge Amado era cada edição, as edições dele eram gigantescas, de 100 mil exemplares. Então, ele era muito vendido, né? No Brasil e no mundo. Ele era muito famoso na França. Para você ter uma ideia, quando teve quando o Tancredo morreu e o Sarney foi assumir, né, tomar posse, em Uhum. 85, né? Havia uma desconfiança muito grande na França de que o Tancredo havia sido morto, enfim. E uma das Uhum. pessoas que foram levar a tranquilidade lá para a Europa foi o Jorge Amado, né? O Você Jorge vê Amado. como ele tinha a importância, o peso, né? Ele era um Legal. autor. E através das adaptações dele, a Bahia entrou muito no imaginário popular. Né? Então, quando você vê sei lá, alguma mulher, por exemplo, que sai da cidade pequena, uma mulher, um homem, né? Que sai da cidade do interior, depois volta com muito dinheiro, enfim. Você já lembra logo de quem? De Tieta, né? Sim. Quando você lembra da personagem típica, com o perfil da Gabriela, então, assim, ele consegue botar isso no imaginário popular. E A Morte é Morte, eu li na época da escola, né? E reli agora um pouco que você falou, né? Que a gente ia discutir. O enredo é simples, né? É um camarada que morre, ele era um pai de família muito bem cotado, tem muita honra, enfim. Mas só que ele começa a virar um cachaceiro, né? E abandona todo mundo. E é Até muito que. legal a cena dos mundos que se encontram, né? Como É, tem dois mundos. Um mundo é o do Quincas Berro d'Água, com Pé de Vento, Curió, Cabo Martim, né? E outro mundo é o do Joaquim Soares da Cunha. E como eles se encontram no enterro, como é um choque. Né? e no enterro ele fica sorrindo, né? Então, assim, A cena na hora que a mulher encontra ele, fugiu o nome dela agora, mas na hora que ela encontra ele morto, a cena é fantástica. Ela chega lá no quarto, ele tá lá sorrindo pra ela, aquele riso gaiato dele. Então imagina, o cara tá morto já. E, e ele tá sorrindo pra ela. Não, isso pra mim eu acho fantástico. E aí ela olha, pô, mas esse cara tá de sacanagem comigo. Ela tenta acordar ele e não acorda. Aí ela vê realmente que ele morreu, né? Que ele faleceu. Pelo menos é a primeira morte. é, Né? e aí o pessoal leva, né? Os amigos dele, os bebuns, levam pro Pelourinho, tá? E ele começa a beber, né? Enfim, até que depois ele tem a segunda morte, né? Por isso que o livro é a morte e a morte de Quincas Berro d'Água. E, e a Eu obra acho de Jorge isso. Eu Amado acho fantástico. a obra de Jorge Amado é sensacional. E se for relacionar com direito, vários conseguem fazer algum encaixe, né? Porque são relações humanas são também relações jurídicas, enfim, né? Tem um livro dele que eu gosto muito, que é o Terra do Sem Fim, que virou Uhum. novela nos anos 80 na Globo, e também que ele mostra a cultura cacaueira, o auge, depois quando começa a decadência. São dois livros, Terra do Sem Fim e São Jorge dos Ilhéus. E também ele tem um trecho lá que eu acho muito interessante, que é na hora que eles têm que ele chama de cachiche, que é quando eles brigam entre si através de
faz grilagem de terra, né? E se você for ver hoje, é uma coisa muito comum que acontece no norte, né? Que pessoas falsificam terras de preservação ambiental, enfim, terras indígenas, e é uma briga cartorária que ele traz muito bem no livro. O que eu achei também muito legal, e aí começar a fazer as conexões, né? Nesse livro, o Jorge Amado, ele, ao tratar de dois mundos, porque uma coisa era o Joaquim Soares da Cunha, que era um tipo de cidadão de classe média, né, com todos os problemas inerentes a isso, e toda hora que a gente está lendo a família dele, falando sobre ele, as aspirações da família, e como ele se encaixava na família, vem para a gente a imagem do Gessé Souza, da elite do atraso, do espelho da classe média, vem essa classe média que quer subir sob qualquer custo, ainda que seja de forma aparente, né, e a filha dele, as falas da filha do Quincas são fantásticas. Ele estava lá morto, mas vestido, parecia que finalmente eu tinha meu pai de volta, aquele meu pai que me levava no parquinho. E pouco interessava se o pai naquela época se sentia constrangido, se sentia triste, mal. Aquele era o pai adequado. Até que ela olha para a expressão. Né? O pequeno burguês. E também toca um tema que é muito caro na sociologia, que é a questão dos outsiders, né? Essas pessoas que estão de fora da sociedade. E aí a gente tem dilemas sérios no direito, a questão da higienização das cidades. É um tema muito relevante no direito. A questão da defesa social. E aí tem alguns livros legais, quem quiser depois dar uma busca, tem o Estabelecer dos Outsiders, do Norbert Elias e do John Scottson, que trata das relações de poder entre aqueles que estão dentro e os outsiders, os que são colocados para fora, ou aqueles que não correspondem ao padrão de conduta esperado. Tem toda a questão da criminologia ambiental, do meio ambiente, como a periferia é aquele local de prática de crimes. Ele tem toda a escola de Chicago da década de 30 lá nos Estados Unidos. E um livro bem legal também é do Howard Becker, Outsiders, só que aí já é uma pegada mais para criminologia. Né? E aí, isso daí é muito legal, porque está a todo momento presente o medo, o receio da família quando vem os amigos dele, porque os amigos foram prestar a última homenagem para ele, vão até o enterro. E no final, os parentes deles vão embora e deixam ele lá com os amigos. Até que, de acordo com os amigos, ele chama os amigos para ir beber. E por final, eu falei para a gente trazer esse livro, porque aconteceu isso no meu último plantão da Defensoria, o plantão presencial. Uma senhora veio fazer uma ação, era uma ação para enterrar em outro local, né, então a gente ia exumar o cadáver, etc. E ela contou o relato dos fatos, aí tinha um inquérito policial e tudo. O rapaz, ele tinha falecido, só que os amigos pegaram e começaram a fazer uma dança com ele e gravaram, disponibilizaram na internet. Isso é muito Quincas Berro d'Água. Sabe, o cara Mas ele estava morto ou não? Já estava morto. Eu falei, não, tem que falar desse livro. Então, é isso. Tá bom, né, pro Quincas? Tá, senão Quer acrescentar não vai alguma dar, coisa? né? Não, Tá ótimo. acho que já pode ir pro próximo, né? Posso falar então Beleza. Na Colônia Penal, do Kafka? Na Colônia Penal é uma novela, né? Tem em torno de 60 páginas, o texto curto do Kafka, o Kafka ele é um autor tão importante que ele é daqueles que virou adjetivo, né? Kafkiano. Então, quando a gente quer falar alguma coisa absurda, insólita, a gente diz que estamos dentro da situação kafkiana. Né? E na Colônia Penal é muito disso, né? Muito absurdo. E aí eu vou fazer brevemente um resumo aqui da obra, né? É um texto curto, um explorador vem para o continente, para uma ilha, que era uma colônia penal. Ele não fala exatamente onde é o local, enfim, mas só que ele fala que é num espaço tropical. Ele fala que o explorador que vem de fora e o oficial fala francês e que o condenado e o soldado não falam, então a gente já vê aí uma relação de colonização. Esse livro foi escrito em 1914, né? Então é um período de colonização e muito provavelmente ali era alguma colônia europeia, né? Talvez na África, não sei. Então, o explorador chega e ele é recebido pelo oficial nessa ilha e ele traz um condenado, né? E esse condenado ele vai ser posto em uma máquina
que é uma máquina que tem uma cama, um rastelo, com agulhas muito finas que gravam no corpo a pena, o crime que essa pessoa cometeu, a falta que essa pessoa cometeu. O explorador chega, ele é de fora, né? Ele fica meio com aquela sensação de absurdo. O que é que eu estou fazendo aqui? Né? O oficial traz, junto com o soldado, o condenado, ele é colocado lá na máquina, e aí o oficial começa a conversar com o explorador, dizendo por que é que ele está ali. Né? Interessante é que o condenado não sabe por que ele está ali, nem sabe qual é a pena. E uma questão que a gente vê, quem lê Kafka pela primeira vez vê ali, não estou entendendo nada, mas a ideia do Kafka é justamente essa, porque ele fala que o condenado chega ali só meio que uma fidelidade que o próprio Kafka diz que é canina, né? Então, assim, é a coisa meio absurda. Então, ele entra naquela máquina e a máquina vai gravar no corpo dele, são agulhas muito finas que saem fazendo ferimentos, enquanto isso, enquanto a agulha vai passando no corpo, um jato d'água com canaletas vai limpando, né? E a ferida vai desenhando a falta que ele cometeu, o crime que ele cometeu. Né? Um ancinho, né? Imaginador. Como se fosse um ancinho aquele. E esse camarada tem que passar 12 horas sem comer, porque ele não pode vomitar. Então a máquina toda é preparada para isso. E ele fala isso de uma forma muito natural, que ele fica de costas, tem que ficar totalmente nu, tem um local para se ele quiser vomitar, se ele tiver comido alguma coisa. Enfim, então aquilo ali era um espetáculo que o oficial fala para o explorador que era uma rotina do comandante anterior, que já morreu, mas que ele estava querendo legitimar novamente esse procedimento, aquela máquina. Né? Então nós podemos ver essa máquina ali, aquele aparelho, quase como se fosse uma alegoria de um sistema penal, um sistema jurídico, né? Que o oficial, ele mesmo julga, condena e ele aplica a pena. E o oficial, durante a execução da pena, tenta convencer o explorador a conversar com o novo comandante da colônia penal de que comentasse rapidamente que aquele procedimento era aceitável. E a partir do momento que o explorador diz que ele não vai fazer isso, acontece uma coisa que também é absurda, é kafkiana. O oficial tira o condenado de lá, ele próprio entra na máquina e ele é executado. Porque no final da pena, tem uma agulha que transpassa o corpo do condenado, que ele morre. Depois ele morre com a marca no corpo. Né? Então, nós podemos ver, essa novela, na colônia penal, é uma que nós podemos fazer uma relação direta com o direito, né, com o sistema penal. E o que mais interessante é que a obra de Kafka é muito premonitória, porque nós estamos aí, quando ele escreveu isso, foi em 1914, né, a véspera da Primeira Guerra. E quando a gente lê esse livro, se você não souber, você acha aquilo é muito Segunda Guerra, aquilo é muito nazismo, de desumanização, enfim. Tanto que o Kafka e a obra dele é muito falada, é muito comentada pelo Walter Benjamin, né, pela Hannah Arendt. E ela é uma obra anterior, né? Então você vê como a riqueza do Kafka. Não, e a imagem, eu acho que essa imagem é porque esse ponto do Kafka dá para você visualizar de forma bem descolada do texto em si com a ideia, né? Eu sou um sistema que aplica uma determinada punição, que lembra muito suplícios, né? E aí vocês precisam ler Vigiar e Punir, do Foucault, é um livro básico, e já ler com uma advertência. O Foucault ele não está fazendo uma evolução da pena, dizendo que a pena antes era ruim e agora ficou boa. Não é isso. Tem muita gente do direito que vai ler Foucault e acha que o Foucault está trazendo uma evolução qualitativa da pena. Não, o Foucault está tentando entender o que muda, qual é a disciplina que muda, quais são as subjetividades que legitimam numa época os suplícios, que são aquelas penas duras em praça pública, dadas pelo imperador, né, pelo chefe do estado local, né, o rei, o príncipe, penas de tortura e com sangue à vontade. Como que é possível que esse sistema mude para um sistema quase o oposto, que é um sistema de prisões ocultas, de um processo que corre sem que todo mundo fique ciente, mas em que todos sabem que podem ser vítimas. Né? E ele mostra o Kafka, e eu acho isso uma imagem muito bonita, né, no final,
que o corpo do idealizador desse sistema estava enterrado embaixo de uma mesa em que pessoas confabulavam. E na hora que eles vão enterrar o corpo desse oficial, né, que estava executando, eles colocam no mesmo local. É como se o outro sistema fosse superado pelo sistema atual. Que as pessoas continuam ali confabulando e as coisas estão andando. Normalmente, não tem problema estar enterrado ali o sistema anterior. A vida segue. Acho essa imagem fantástica, né? Sim, sim. E tem uma parte também que ele fala que do comandante antigo, as execuções eram muito presenciadas por todo mundo, inclusive tinham cadeiras reservadas para crianças na frente, para presenciar as agulhas perfurando o corpo do condenado, enfim. E quando o condenado quando o condenado sai do local da pena, né, e entra o oficial, o condenado fica em êxtase ali, querendo se regozijando com aquela situação, com aquela maldade. Isso lembra muito essa coisa da atualmente que a gente vê das pessoas celebrando a morte, né? Por exemplo, quando uma criança, ou então um jovem, criança sensibiliza mais. Mas se você for pegar um adolescente negro da favela, se falar que ele foi morto em cima da moto, várias pessoas vão dizer, e o que é que ele está fazendo na moto? Se ele tiver, então, numa zona de pessoas ricas e classe média, então, essa pessoa que foi a vítima, que morreu ali, ela vai ter muitas outras se regozijando com a morte dele, né? Então, você vê que é uma coisa que Kafka trouxe um pouco nisso aí, né? Como o condenado que ia morrer, depois que ele saiu, ele começou a querer ver, querer presenciar a morte do outro da maneira lenta, né? Então, Não é é. isso. E eu acho que o mérito da obra do Kafka é essa, né? O Kafka, na colônia penal é bem curto, é uma leitura bem rápida. Mas você lendo o processo é angustiante, porque É, eu li o processo na época da faculdade, depois reli. Ele é um livro que a gente fica, sabe, mas como? Por quê? E tá andando, sabe? Aí é. ele é citado, E ele entrou ele vai nas cumprir pena, portas, né? Ele entrou, tem as umas, tem portas da umas, justiça, né? é uma- Essa Eu li há imagem é muito ótima, o tempo acesso à também, mas justiça. você sabe, eu li há muitos anos também, mas sempre quando fala nesse livro, eu sinto aquelas imagens na minha cabeça daquela agonia que eu vi quando eu estava lendo aquilo, enfim. Você vê como É. uma obra marca a formação, né? E o próprio, e é legal a gente pensar, porque o Kafka ele traz muita essa discussão dos reformadores do sistema prisional, que é quando a gente ultrapassa o antigo regime de aplicação de penas e aí vem com utilitarismo, né, com as questões mais modernas da época. E quando a gente traz essa ideia de uma pena que não seja apenas punição, que não seja só retribuição pelo mal causado, mas que também tenha prevenção, né, a possibilidade do mérito do agente ser compensado na pena, isso daí é o que a gente usa até hoje. A lei de execução penal, ela promove a progressão de regime, que é você sair de um regime mais grave para um regime menos grave, e o nosso sistema de execução de penas parte do pressuposto que todos vão sair da cadeia, tá, gente? É pressuposto. É parte de tem dois parâmetros para você melhorar de regime, que é decurso de tempo e mérito. E o mérito é essa questão da disciplina, sabe? E o Kafka ele está mostrando isso. Olha como a gente está mudando. E mesmo na mudança, eu não me sinto muito tranquilo. Eu ainda não me sinto muito tranquilo, sabe? E o Kafka ele vai te angustiando aos poucos. E, pô, o processo é fantástico. Na colônia penal É. também. A gente Ó, vê essas angústias, né? o Herbert Leonardo comentou aqui, disse, podia entrar na análise do Beijo no Asfalto, seria um show Ah, também. legal. Beijo no Asfalto é uma coisa meio kafkiana, é uma peça do Nelson Rodrigues, né? E eu tenho muito em memória, porque essa peça tem um trecho que vai entrar no livro que eu estou escrevendo, que um camarada ele é atropelado por um ônibus de lotação, ele cai no chão e uma pessoa vai socorrê-lo, né, um homem. E antes de morrer, ele pede um beijo na boca, né?
ao outro, né? Por isso que o nome é Beijo no Asfalto. Beijo no asfalto. E depois disso, começa um processo que realmente é kafkiano, assim, uma loucura. Porque vai um jornalista mau caráter, que inclusive o jornalista trabalha na última hora, isso na ficção do Nelson Rodrigues, né? Que Legal. ele vai lá e ele começa a ser investigado por esse beijo, né? Então assim, ele fica meio que. É meio a sensação que você está lendo Kafka, porque ele começa um julgamento pelo beijo que um homem deu no outro, né? Aí começa uma vida pregressa, analisar a vida pregressa dele, o sogro dele vai tirar satisfação, enfim. E eu não vou contar o final, mas o final termina com aqueles dramalhões do Nelson Rodrigues, né? Nelson Rodrigues é ótimo. Eu acho, Nelson Rodrigues tem que ser lido, né? Tem que ser lido. Nelson Rodrigues é fantástico. Bom, acho que tá bom de Kafka, né? Deixa eu ver se eu Vamos anotei mais lá. alguma coisa. Tá, e... né, anotei muita coisa aqui, mas mais sobre Foucault. Que realmente é uma proximidade muito grande, né? Com as críticas que Foucault faz ao antigo regime de punição e tal. Eu não falei antes da Morte, a Morte de Quincas Berro d'Água, eu esqueci um ponto, amigo. Tem um filme de 2010, chama Quinca Berros d'Água. O filme é um filme brasileiro, né, nacional, mas é um filme muito bem feito e que ele é muito fiel ao livro. Vale muito a pena ler. E, lógico, tem um doido muito louco, né? Um morto muito louco, eu esqueci o nome. E eu não Morto muito sabia, louco. Oficialmente esse filme é baseado lá ou o camarada roubou a É, ideia? é, Porque é. o Aventuras de Pi, né? O filme ganhou o Oscar e tal. O Uhum. autor americano, norte-americano, pegou a ideia do Moacir Ciclia, né? Um autor gaúcho que já faleceu. E ele nunca reconheceu. Então, assim, ele pegou a ideia e reescreveu o livro. E reescreveu o Lembra livro. qual livro do Clear? Não lembro o nome, mas a capa do livro já é um tigre e o camarada no bote, mas o nome do livro não. Pois é, o Mick Jagger que falava, né? Quando a homenagem é demais, é melhor chamar a polícia. Esse é o cara. Porque não custa nada indicar, eu fazer referência. Daí é muito comum, É, né? Quem faz muito sucesso com isso é o diretor premiadíssimo, que agora fugiu o nome de. Nossa, fugiu completamente o nome dele. De Kill Bill, é o Tarantino. de o Tarantino. O Tarantino tem alguns documentários que mostram como ele faz conexão de vários filmes. E tem gente até que critica ele muito por isso, mas os filmes dele, ele tem uma linha direta de conexão, e é muito interessante. Isso aí É de faz uma parte, né, profundidade enorme. da obra, dessa referência. O Moacir Ciclin, inclusive, quando ele estava vivo, ele não queria dinheiro, ele queria só que o camarada, que o autor reconhecesse que ele se inspirou na obra. É, porque no E final aí o que vale é o reconhecimento, né? vamos passar para outro, senão Uma não vai coisa. dar tempo. O Crime e Vamos Castigo. lá. Crime e Castigo. Bom, em resumo, gente, Crime e Castigo a maioria já deve ter tentado ler. Eu, quando estava na faculdade, eu tentei ler a primeira vez. Eu acho que eu parei no segundo capítulo. Falei, eu não consigo. Porque é Rodin, Romanovich, Roma, Raskolnikov e tal, e eu não estava conseguindo entender o enredo. Falei, desisto, falei outra coisa. Aí um grande amigo meu da época, o Rodrigo, ele falou, Alberto, leia. Esse é um dos melhores livros que você vai ler. E Crime e Castigo é um livro pesado, é um thriller psicológico, com drama, com racionalização, que ele tem crime, né? É por isso o nome, mas o que chama mais atenção, eu acho, e o que nos motiva desde o início, é a questão do castigo e o pressuposto que o personagem principal, né, o protagonista, ele põe. É justificável matar alguém, ainda que isso seja ilícito, mas moralmente eu poderia matar alguém quando isso representasse algum avanço na sociedade, né? E o Raskolnikov, que é esse personagem, ele parte dessa ideia. Eu vou deixar para o Almeida comentar mais sobre a história, tá, Almeida? Qual é o ponto que eu queria ter? Quando eu era defensor público em Ceilândia, eu sou defensor público quando eu era. Quando eu era defensor público lá de Ceilândia, no júri, chegou até, na época que eu estava lá no júri, chegou um caso de um rapaz que ele mata a inquilina e ele quebra a cabeça dela, era uma senhora idosa, né? Quebra a cabeça dela com vaso sanitário. E logo colocará uma adaptação brasileira de Crime e Castigo. Porque a história do Crime e Castigo é isso, ele tem tanta raiva de uma
a gente chamaria ela hoje de agiota, né? Ele tem tanta raiva dessa É. agiota, uma senhora idosa, que ele decide matar ela. E aí o Almeida explica a história. Vai lá, Almeida. E o interessante é que o Dostoiévski ele faz a gente torcer pelo assassino, né? Uma coisa assim impressionante. Porque Que é essa senhora, angustiante. ela é agiota e ela maltrata muito a irmã dela também, né? E aí o Raskolnikov começa a pensar, né? Ele desenvolve um conceito de homem extraordinário né? Que estaria acima disso, que ele poderia matar, enfim. E aí ele mata a senhora, a agiota, mas só que quando ele vai saindo, ele encontra com a irmã, né, dela, e aí ele tem que matá-la também. Né? A Sim, e história. aí foge daquele ideal dele, que era matar alguém para fazer o bem para a humanidade. Porque aí ele acaba matando o outro para ele não ser preso, né, para evitar uma punição. Né? Então, assim. E depois disso, aí o livro muda, né? E aí é a parte fantástica, eu acho, né? Que aí você fica angustiado, porque ele fica o se enredo mesmo martirizando, né? é simples, né? Mas a grande questão do livro é a psicológica, né? Que não é, pelo menos na minha visão, que o Dostoiévski está querendo dizer ali no livro, é que o castigo do sistema penal, do sistema jurídico, é muito. O castigo interno, a expiação da culpa é muito pior do que esse sistema, né? Tanto é que o Raskolnikov ele é sucumbido pela própria consciência, né? Não é pelo sistema jurídico, judiciário, não, né? Inclusive, eu li esse livro há muito tempo, mas, se não me engano, tem uma pessoa que se coloca, que assume o crime de você ter feito, uma coisa, né? E tem isso, não tem? No livro? Sim, e aí acaba piorando mais ainda a situação dele. Né? Que aumenta a consciência, né? Enfim, Se a gente for situar o Raskolnikov, eu li até eu não sabia disso aí depois pesquisando, né? O nome dele é Raskolnikov, cadê? Tá aqui no caderno. Ele se baseia numa cisão da Igreja Ortodoxa da Rússia, né, da União Soviética na época. E imagine, uma igreja ortodoxa, então tem dogmas muito fortes, uma Rússia czarista, né, uma União Soviética czarista, uma aristocracia forte, uma estratificação social muito, muito bem definida, em que cada um tinha seus papéis, dificilmente mudaria para outro papel. E o Raskolnikov, ele é essa pessoa, e aí a gente pode trazer até uma aproximação para alienista, uma pessoa que gostaria de fazer algo de acordo com um desenho quase correto, né, de como praticar um crime que faça bem para a humanidade. Seria isso. E a gente pode ter várias críticas, etc., mas é legal porque isso traz para a gente também algumas teorias, algumas pesquisas que vão buscar a psique. O Freud, ele teceu uma teoria que é aproveitada pela criminologia, que seria a teoria da prática do crime como a expiação da culpa. Que o delinquente, né, o agente que praticaria o crime, quando ele pratica o crime, ele na realidade ele está expiando uma culpa anterior, porque ele já imaginou várias vezes a prática daquele crime e que ele não poderia ser punido pela prática, ele mesmo já teria sido punido por isso. Então, isso daí tem uma ligação direta com essa ideia do crime e castigo, porque ele se pune muito, ele pensa muito, né? E no livro é legal que na prática a punição da culpa dele é muito maior do que a prisão, né? Quando ele se entrega para a prisão, ele fica tranquilo, né? Ele fica calmo. E aí tem uma ligação direta com o próprio Dostoiévski, que ele cumpriu pena na Sibéria. Né? E aí tem essa ligação direta com ele, né? E ele viveu essa questão de estar encarcerado, né? E isso eu acho que é muito importante, né? Quando o autor ele traz os relatos pessoais, a obra cresce exponencialmente. Né, que é o caso do Jorge Amado, por exemplo. Acho que a gente já pode ir pro Jorge Amado, né? Porque eu não tenho noção do horário, né? A gente tá conversando. Faltam 15 minutos. O Machado de Assis, né? Jorge Amado. Já falou Jorge Amado. Machado de Assis. Machado de Assis. O alienista. O alienista ou o Brasil hoje em dia, né? Vou fazer a introdução aqui. Você sempre empurra essa parte para mim, né? Que é resumir o livro. Quer que eu introduza? Se quiser, eu falo rapidinho. Fala lá então. Tá, então, O Alienista foi um livro que eu li há muito tempo, que é fantástico, virou minissérie da Globo, tá disponível. Sobre Crime e Castigo, tem um filme brasileiro, eu acho que o nome dele é Mina.
Nina, que é uma mulher a protagonista, mas que ele segue Crime e Castigo. É uma nova leitura, só que a brasileira é muito legal. Eu vi por acaso um dia desse, tem uns 3 anos. Mas é muito bom, acho que é Nina o nome do filme. Italianista, Machado de Assis, ele traz a situação do Dr. Simão Bacamarte, que é um estudioso extremamente renomado, com contato próximo à coroa de Portugal, e que ele chega numa cidade, fugiu o nome da cidade agora, ele chega Acho na que é cidade, Itaguaí, eu acho. Itaguaí. Ele chega na cidade junto com a sua esposa, né, a dona Evarista, que era uma viúva, e ele pretende implementar um sanatório, um hospício no local, a Casa Verde. E ele vai fazer o quê? A partir dos estudos científicos dele, a partir do que seria desvio e o qual desvio mereceria tratamento, ele começa a uma perseguição científica sobre quais seriam as pessoas com problemas, pessoas com deficiências mentais, para colocar elas em tratamento na Casa Verde. Então, o livro, O Alienista, ele parte dessa ideia. É um livro extremamente irônico. O Machado de Assis, ele traz várias ironias, e muitas delas a gente acaba não percebendo pelo distanciamento temporal, tá? Mas tem uma crítica clara aí a estudos de psicologia, psicologia que se voltava muito a criminalizar ou a dizer que as diferenças devem ser penalizadas. E o que é mais fantástico, sem tentar antecipar muito, é que dentro dessa história, ele acaba encarcerando, porque acaba que era o encarceramento, o tipo de tratamento dado na época, encarcerando uma grande quantidade da população. Gera uma revolta popular muito grande. Um dos barbeiros do local, ele se levanta, né, é o Porfírio, né, da Revolta das Canjicas, que é fantástica a ideia da Revolta das Canjicas. Ó, pra você ver como a pessoa tem que ter porque o barbeiro, antigamente, não era só o cara que fazia barba, né? Ele tinha sanguessuga, ele fazia sangria, ele arrancava dente, então ele é um cara de certo prestígio. Era o boticário, né? Tinha essas coisas, né, do boticário. E ele faz uma revolta enorme para isso, mas depois ele é vencido pelos argumentos do alienista. O alienista convence que ele está errado. E lógico, o barbeiro ele usa um pouco de política. Aí o alienista ele pega a pressuposição dele, que era todos que têm desvio mental deveriam, ou têm algum problema mental, deveriam ficar encarcerados, ele revê e fala, não, acho que eu estou errado, porque eu encarcerei quase todo mundo. Então eu tenho que encarcerar quem não tem desvio mental. E aí ele passa a encarcerar os demais. E aí muda a história. Né? Até que chega o final fantástico também, que Machado é incrível, né? Aí ele muda toda a história no final, e ninguém fica com raiva do alienista no fim. Porque ele é aquele cara da ciência. E é importante contextualizar isso aí no momento histórico, porque o livro foi escrito saiu primeira vez em revista em 1881 e foi publicado no livro Papéis Avulsos em 1882. Esse era o período do auge do cientificismo, né, do positivismo, e o Machado, e aquele discurso da ciência era muito em voga. Inclusive, nesse período, tinha acabado de abrir uma igreja no Rio de Janeiro, que era uma igreja positivista. Né? Então, chegava a tal ponto que a ciência quase que era quase uma religião. Né? Por isso esse respeito... Por isso esse respeito pela ciência, né? Que inclusive quando até o barbeiro se curva, né? Sim, e ele no final, porque ele até cobrava, né, para internar todo mundo, quando a pessoa não tinha dinheiro, cobrava da coroa, né, do local. Mas no final ele entrega tudo de volta, ele mostra que o interesse dele era puramente científico. Científico. Só que é um dilema que hoje a gente se faz em todas as ciências. É ciência sem consequência? As ciências têm que ter um papel de consciência e de ética. E aí tem uma discussão do alienista. E positivismo, gente, não é positivismo jurídico, tá, o que a gente está acostumado. É o positivismo da ciência, que ele se baseia numa ciência empírica. Então isso é bem legal no alienista, ele vai atrás de dados empíricos. Ele fala que ele classifica, a necessidade de classificar, que é muito positivista, né? Experimentar e classificar. Está muito presente lá no livro, né? Augusto Conto puro, né? Augusto Conto puro. E tem uma parte lá que ele fala da neutralidade, que eu acho que para mim é a melhor parte, que é quando ele interna a própria mulher, né? A própria esposa dele.
Que aí ele mostra a neutralidade da ciência. Ali, olha, a ciência está acima de tudo. Né? E é tão neutro que eu vou colocar, inclusive, a minha mulher internada. Né? E ele aproveita também, que é um desvio da ciência também, que ele começa a usar a ciência para perseguir adversários políticos. Né? Tem um camarada lá que faz um discurso, lê um poema, declama um poema para a mulher dele, que ele fica enciumado e só vamos internar isso aqui também. Então... É normal alguém achar tudo isso da minha mulher. É ótimo essa parte. Não, e o Machado de Assis, ele é muito sensível, né? Ele faz umas inversões. Aquela coisa, ele tá falando com alguém, aí a pessoa tá falando bem do alienista. Aí o alienista depois ele fala, essa pessoa aí, ele não falava bem de mim. Tá com algum problema mental, isso daí de personalidade, foi internar ele, interna. O camarada começava a gastar, né? Começava a gastar dinheiro, isso $10 não é normal, vamos internar também. Vamos internar. Eu não quero antecipar o final, porque o final é muito bom. Mas não, é porque esses filmes... Então vamos falar do final. Ó, gente, quem não quiser ver, encerra e dá um ok. Tá? O que acontece no final, Almeida? O final alienista... Fala. Vai lá, termina lá. Não, então eu vou falar do que antecede o final. Antes dele ir para a parte derradeira, então ele decide que se o desvio não é o que caracteriza, então ele vai atrás das pessoas que não têm o desvio. Então todo mundo que não foi internado antes vai ser internado. Quem foi favorável a ele, o próprio alienista que foi contra o golpe, que queria prender ele e tal, todo mundo que foi favorável a ele agora vai ser internado. Então ele vai atrás de dados da pessoa. Essa pessoa ela age bem na sociedade, ele é muito sensato. Tem um problema aí, vou internar ele. É ótimo isso. E até que no final ele mesmo se interna, né? Ele se interna, porque ele pergunta, né? Ok, mas mesmo esse que eu internei, que pareciam ser corretos, quando eu começava a questionar, eles tinham algum desvio. Né? E as pessoas começam a mostrar alguns desvios que são esperados. Ele chega, bom, acho que eu tenho que internar a única pessoa que eu realmente não tenho dúvida que não tem desvio de conduta, que é ele. E ele se interna. Então, é ótimo assim. E assim, em termos de ciência, né, eu acho fantástico porque é o momento em que o observador se une ao objeto, né, ao objeto estudado, né? E acaba se voltando contra ele. Tem muita gente que não gosta de fazer teoria contra si, né? Tem gente que muda de teoria quando ela se volta contra si, muda de candidato, de partido, de time, quando é contra si. Mas o alienista é uma pessoa purista. Né? E para quem quiser aprofundar, isso daí tem tudo a ver com as mudanças no tratamento da reforma psiquiátrica também, do Felipe Pinel. E aí a gente tem essas discussões sobre tratamento, qual o tratamento que você tem que dar para quem tem esses problemas mentais, as loucuras. E fica como dica aí para quem quiser ampliar mais o universo, tem um livro de uma brasileira, que a Almeida sabe qual é, ele já fez resenha sobre ele, é um livro fantástico da Daniela Arbex, que é O Holocausto Brasileiro. É um livro que precisa ser lido e discutido. Né? É um livro sobre o hospício de Barbacena. Eu morei um bom tempo em Minas Gerais. E eu ouvi isso do meu pai, que ele é de Minas. Né? Tinha essa história de levar as pessoas que incomodavam para Barbacena. Então lá tinha um hospício que tratava, e lógico, não tratava com essa pureza do alienista. Tratava como instrumento de Estado, né? Acabava prendendo os indesejados. E tem um filme do Rodrigo Santoro, Bicho de Sete Cabeças, que é muito bom. E aí eu vou colocar um poema, que é do Guimarães Rosa, Soroco, Sua Mãe e Sua Filha. Que é muito bom. É muito legal. Merece muito ser lido assim, é rapidinho também. Olha aí. Como é? Você vai ler aí, Alberto? Não, eu não vou ler, eu só passei, porque não dá pra ler. Eu entendi que você Mas é bem legal. Sim. O Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, tem uma das frases que eu mais gosto da literatura brasileira, que o Guimarães Rosa ele fala na voz daquele mineiro, né, que ele fala com voz de mineiro, é muito legal o que ele escreve, que é: os caminhos são mais distantes para os pobres. É fantástica a história. E olha, já que tem um tempinho ainda para fazer uma última indicação. Quando avisar aqui que está terminando, eu falo, tá, meu? A gente pode seguir. Também tem esse aqui, né, que a gente não pode esquecer, o Estrangeiro do Camus, né? Que também é muito ligado ao direito, né? E o Estrangeiro tem tudo a ver com o Outsider, né?
a gente tratou do outsider o bêbado, aquele que é excluído da sociedade na obra do Jorge Amado. E o Camus vai tratar do outsider o estrangeiro, aquele que é e não é. Que a sociologia, muita gente vai ler e reler o Camus várias vezes, porque essa situação do refugiado, a gente está tendo isso agora com o coronavírus. Quantas pessoas ficaram fora de seus países e não podiam retornar? Relatos tristes, porque você é um estrangeiro. Você não é ninguém. Quem vai para fora sente esse deslocamento. Se você tiver um mínimo de sensibilidade, né? Se tiver um mínimo de sensibilidade, você vê o tanto que a sua situação é precária fora do Brasil. Mais alguma pergunta aí? Deixa eu ver aqui, ó, o Fernando Henrique. Um abraço, Fernando Henrique. Fernanda, Alessandra, Francisco Leal, Maiara. Podem mandar perguntas, tá, gente? A gente pode... E teve alguém que sugeriu Direito e Literatura 2. Ah, vamos fazer. Tá bom? Ó, só o Machado de Assis tem muita coisa, né? Porque o Machado ele trabalhava no Ministério da Agricultura e ele fazia pareceres, então ele é meio que um rábula. E ele tinha muito. Como ele tinha uma capacidade muito acima da média, ele achava muito ridículo aquelas coisas dos bacharéis, né? Então então tem a teoria do medalhão, né? Que é um conto que tem muito a ver com o direito, né? Que é o camarada ensinando ao filho, o pai ensinando ao filho quando chega na maioridade como é que ele deve ser um medalhão, como é que ele deve se portar. E aí tem muito daquilo que a gente vê no direito, né? Falar brocatos jurídicos, latinos, né? Contar episódios históricos, enfim. Ele diz uma coisa que é muito importante para o medalhão: é você não andar sozinho para não ter ideias próprias, né? Ensaio sobre a cegueira. O Herbert está lembrando da relação da alienista com o ensaio sobre a cegueira. Eu até separei aqui, Herbert, um outro livro que eu acho que a gente precisa ler hoje. Só ao meio da animar a gente pode apresentar esse na próxima, entre outros. Vai ter próximo, né? Vamos ver se a Defensoria gostou. Né? Se a Defensoria gostar, a gente vai. Esse livro é ótimo. Vai estar ao contrário para vocês. É do Saramago também, Existências da Morte. Você já leu? Não, legal. É muito bom. Imagine um determinado local que ninguém morresse. Na hora da pessoa morrer, passar para outra dimensão, ela fica como estava. Não morre mais. E aí costuma ter vários problemas que advêm disso. É um enredo meio absurdo, como é o Saramago. A própria escrita dele é muito absurda, mas é muito boa, depois que você entende, né, as lógicas. E eu acho que esse, para nossa época hoje, tanta morte... Mas e se as pessoas não estivessem morrendo? Será que teria algum problema? Porque a gente está falando tanto das mortes, né, e dos problemas das mortes, que são problemas sérios. Mas e se elas não morressem? E aí o ensaio sobre a cegueira, o ensaio sobre a cegueira não, a intermitência da morte vai trazer esse cenário. Em uma cidade que as pessoas não morrem. Bem legal. Você quer falar da analogia entre ensaio sobre a cegueira e alienista? Não, eu não li o ensaio sobre a cegueira. Não? Do Saramago eu só li o Memorial do Convento, que é um romance histórico. O Lúcio tá lembrando aí do realismo fantástico. Tudo bom, Lúcio? Se abraça. O realismo fantástico, tem gente que fala que o realismo fantástico é uma criação latino-americana, né? Eu acho que não. Mas que resumiria as nossas vivências, né? O Brasil é um realista fantástico, né? Porque o realismo fantástico também foi muito explorado aqui na América Latina, também no contexto das ditaduras sul-americanas, né? E de explorar esse fantástico, né? Um dos primeiros livros do realismo fantástico... Tá acabando, João Almeida. Tá acabando? Então vamos deixar para o próximo, então. Pessoal, queria... O da assessoria de comunicação pediu para a gente tirar uma foto, não foi? Parar para tirar uma foto. Pode tirar a foto aí, gente. 10 segundos. Pronto. Beleza. Então vou encerrar. Eu queria convidar